Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e na aula de hoje a gente vai falar sobre formatação condicional com base em ícones, tá? Então essa é uma das formatações condicionais que eu vejo o pessoal sofrendo bastante para utilizar e não é para menos, ela tem uns pontos que podem ser um pouquinho confusos para quem está fazendo suas primeiras experiências, né? Utilizando pelas primeiras vezes. Nessa aula a gente vai tratar de dois exemplos que eu já deixei prontinho aqui para você já poder analisar o que a gente vai fazer e entender até onde a gente vai chegar nessa aula. Bom, o primeiro exemplo, galera, a gente vai aprender a utilizar esses indicadores aqui de setinhas, tá? Que mostram pra gente quando uma coisa tá boa, quando uma coisa tá em um nível de alerta, digamos assim, ou quando uma coisa está ruim. Esse é um dos indicadores mais utilizados para questão de formatação condicional com ícone, tá? Esse é um dos ícones mais utilizados para essa condição. Por que ele é tão forte assim? Inclusive, essa estrutura que a gente está enxergando aqui é uma das estruturas que as empresas acabam utilizando para os seus indicadores de desempenho, né? As famosas KPIs. Tá? De 2015 para cá, depois da atualização da ISO 9001, né? Da última atualização dela, a gente tem uma demanda maior pelo uso de indicadores, né? Desses indicadores de processo. E até por isso que hoje em dia a gente fala tanto dos famosos dashboards ou painéis de indicadores. Mas o que vai acontecer aqui, galera? A gente tem uma meta, tá? Então, um determinado departamento tem lá 90% de meta, né? De atingimento de uma meta qualquer, de um objetivo qualquer. E aqui a gente lançou quais foram os resultados que esse processo, esse departamento ou essa empresa foi tendo ali mês a mês. Então, teve mês que, poxa, era 90%, a gente conseguiu 103%. Era 90%, a gente conseguiu 98%. Né? Então percebe que tem setinha verde ali indicando uma coisa positiva. Só que chega em março, deu 88,14%, ou seja, deu abaixo da meta, ficou vermelho. E deu abril, ficou ali mais ou menos, né? Ficou perto do limite, 94% ali, que apesar de ser aceitável, porque está acima da meta, pode ser um alerta para a gente, olha, eu estou numa região de risco, ok? Bom, e o mais legal é que você pode, inclusive, conforme se eu fosse mudar o valor de maio aqui, por exemplo, para 105%, a setinha já vai mudar sozinha ali, ficando bem legal. Então esse vai ser o primeiro exemplo que a gente vai aprender a fazer. E o segundo exemplo, galera, é esse daqui, olha, que está fazendo a simulação de uma matriz de flexibilidade. Quem trabalha no RH sabe disso daqui. Galera, quando você vai trabalhar ali com colaboradores, é importante que você tenha a matriz de flexibilidade dos processos. Como assim, pessoal? Imagina lá na área que você trabalha, tem um monte de atividades que precisam ser feitas, certo? E tem algumas pessoas que trabalham por ali, talvez com cargos diferentes e tudo mais. Se a gente imaginar um processo, né, uma área de trabalho que tenha 10 colaboradores, e eu posso também determinar o número de competências que eu preciso, ou seja, coisas que essas pessoas precisam saber fazer. Né? Eu estou elencando no meu exemplo 10 competências também. E aí a gente costuma usar quadradinhos como esse para indicar. Primeiro, né, quando a gente tem um quadradinho, é a situação daquela pessoa que ela faz alguma coisa, ou melhor, que ela não deveria nem estar fazendo, tá? Desculpa, né? Um quadradinho, a pessoa não deveria estar fazendo aquela atividade. Né? Dois quadradinhos, como a gente vê aqui, né? Várias situações, dois quadradinhos é aquela pessoa que ela faz. No entanto, ela está em desenvolvimento, ela precisa de acompanhamento. Muitas vezes é o júnior naquela atividade, né? Então ela até faz, mas precisa alguém estar supervisionando aquela atividade. 3 quadradinhos, né? É o caso do pleno. Né? Então, 3 quadradinhos preenchidos é o caso do pleno. Como que funciona? A pessoa faz aquela atividade sozinha e faz bem. Né? Então, ela faz a atividade sozinha e faz bem. Consegue atender ali o tempo esperado, o nível de qualidade esperado para aquela atividade. E tem o cara ali do 4 quadradinhos. Normalmente ali é o sênior, né? O nível mais avançado. Essa pessoa, ela faz muito bem, no tempo esperado, consegue observar a oportunidade de melhoria no processo e ainda pode treinar outras pessoas. Então, olha que bacana, galera. Isso aqui é documento obrigatório se você trabalha em qualquer empresa com sistema de gestão da qualidade, seja para qualquer tipo. Então, é uma ferramenta muito legal. E o bacana, né, que para fazer esses quadradinhos aqui é super simples. Porque você pode aqui, sei lá, eu treinei, né, o colaborador 1 para competência 13 e agora ele vai poder fazer, só que ele vai fazer com acompanhamento. Então ele vai ter 2 quadradinhos, ó. Vou colocar o número 2 ali
E aí você vai ver que ele vai preencher 2 quadradinhos, simples assim, galera, fica facinho para você poder trabalhar, tudo bem? Bom, então, bora construir isso daqui para a gente poder, né, ter essas duas ferramentas trabalhando para a gente nas nossas empresas. Beleza, galera, partindo para o primeiro item, né, eu vou repetir, né, ele do zero aqui embaixo, justamente para você poder ver o passo a passo que eu utilizei, tá? Então, primeiro passo, né, a gente vai colocar aqui os meses, tá? Porque eu estou fazendo um acompanhamento mês a mês, de janeiro a dezembro, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, olha, deixa eu colocar maiúsculo para ficar mais agradável, e vou, ó, arrastar para o lado até dezembro, ó. E aí ele já vai entender que eu vou fazer de mês a mês, eu usei o padrão de 3 letras, ele acompanha ali para mim, fica bonitinho, tá bom? Depois, olha, eu vou colocar esses títulos laterais, resultado e meta, né? Essas informações aqui, olha, essas células aqui, eu estou usando o Ctrl para selecionar tudo junto, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui, olha, fundo azul escuro, fonte branco, colocou em negrito, já ficou bem parecido com o que a gente tinha lá em cima, né? O que eu vou fazer agora? Aqui em cima, ele vai receber os resultados que eu tinha lá na minha base. Por enquanto, eu não vou me preocupar com isso, tá? Vou colocar isso aqui mais para frente. Depois, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui os valores que eu tenho como meta, né? Um objetivo a ser atingido. Então, eu vou colocar aqui, todos esses dados aqui são percentuais, tá bom? Então, eu vou selecionar todo mundo, colocar aqui porcentagem e vou colocar aqui o 90%. Agora é só eu arrastar aqui para tudo e aí já vai aparecer 90% aqui para todo mundo. Poxa, Lucas, eu posso ter valores diferentes? Pode, não tem problema não, né? Você pode ter valores diferentes. Isso aqui, quando o valor da meta é igual o ano inteiro, é o que a gente chama de meta flat, né? O que é uma meta flat, galera? É aquela meta que se mantém constante. Por exemplo, a minha meta é atender 100% da demanda de produção lá da empresa. Isso é 100%, então não vai variar, porque você não pode atrasar, faz sentido? Então não vai mudar essa meta. Assim como você não vai produzir 110% do planejado, porque também não faz o menor sentido você produzir a mais, seria desperdício. Faz sentido assim? Agora, tem algumas coisas que são sazonais, que tem variações ali. Por exemplo, questão de vendas, né? Se eu estiver falando do valor de vendas que eu quero obter na minha empresa, isso é totalmente sazonal. Por exemplo, quando a gente trabalha, sei lá, uma empresa que vende chocolate, por exemplo, tem algumas épocas do ano que ela vai vender mais, por exemplo, perto da Páscoa, né? Então ela vai vender mais, ela já espera isso. Então, ali para a época da Páscoa, para o mês da Páscoa, eu vou ter um resultado mais alto. Mesma coisa, para o mês do Dia dos Namorados e assim por diante, do Dia das Crianças, porque são épocas que talvez a gente tenha uma venda muito maior de chocolate. Só que será, por exemplo, olha que interessante, será que logo depois dessas datas, né, no mês seguinte, ali na semana seguinte da Páscoa, semana seguinte do Dia dos Namorados, será que também vende muito chocolate ou será que o pessoal já está meio saturado de chocolate, então não está tão interessado, percebe? Então, dependendo dessa situação, eu tenho o que eu chamo ali de meta sazonal, tá? Então, nessa situação, eu vou ter valores diferentes ali ao longo dos meses, tudo bem? Mas fica à vontade para a estratégia que você precisar. O que eu vou fazer aqui agora, olha? Eu vou colocar o resultado aqui de janeiro, tá? Então, eu vou colocar até o mesmo resultado que eu tenho ali em cima, 103,36%, tá? Percebe que ele escondeu o ponto 36, eu vou pegar essa linha aqui de cima e vou aumentar o número de casas decimais. Eu gosto de trabalhar com 2 casas, tá? E agora, como é que a gente faz para colocar a setinha, né? Como que eu faço para colocar aquela setinha ali? Eu vou fazer o truque assim, olha, igual ao valor, tá? Então, igual aqui a minha célula B10, ou seja, o valor ali, então ele vai repetir 103,33%, 36%. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Formatação condicional. Vou vir aqui em ícones, eu estou utilizando esse ícone aqui, olha, 3 setas coloridas. Você vai ver que já apareceu uma setinha verde ali, tá? Aí o que a gente vai fazer depois? Você vai vir aqui e vai configurar essa seta. Por quê? Vou até fazer o seguinte, ó, vou pegar esses dados que eu tenho aqui, vou copiar eles só para não ter que digitar de novo por preguiça, tá? E vou colar eles aqui como valores, ó. Então, coloquei lá os dados e vou arrastar agora isso aqui para o lado. Olha o que vai acontecer. As setinhas não estão batendo com as setinhas aqui de cima, tá vendo? Ó, aqui tá amarelo. Não se preocupa com o jogo da velha por enquanto, tá? É só porque tá apertado aqui o valor, não tá cabendo o número inteiro. Mas ó, aqui tá jogo da velha, aqui tá, ó, desculpa, amarelo e aqui tá verde.
né? Aqui, deixa eu ver qual outro. Ó, esse aqui tá amarelo e esse aqui tá vermelho, né? Então percebe que não tá batendo as setinhas. Por quê, galera? O padrão, e é aqui que o pessoal erra, tá? Então atenção, não é complicado, mas é aqui que o pessoal erra por não conhecer do recurso. O padrão do ícone é que ele se configure com base nos próprios dados. Tá? Então ele pega os valores que você tem e determina quais são os valores mais altos e mais baixos dentro daqueles valores que você já tinha. Né? E não é isso que eu quero fazer, eu quero determinar com base em um valor fixo, que é justamente a minha meta ali de 90%. Então como é que eu faço para fazer isso? Vou selecionar isso daqui, vou vir aqui em formatação condicional, vou vir em gerenciar regras, vai aparecer aqui os ícones que eu coloquei, posso dar duplo clique ou clicar aqui em editar regra, vai aparecer essa janelinha que a gente já viu inclusive nos nossos vídeos, né, das outras aulas, tá? E o que eu vou fazer aqui, olha, tá vendo que ele aparece 67 porcentagem, 33 porcentagem? A gente vai mudar isso daqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de ser 67 porcentagem, eu vou trocar aqui para número. Poxa, Lucas, mas lá é porcentagem o número, então não estaria certo? Não, essa porcentagem é porcentagem com relação ao valor, tá? Então você vai ter que usar aqui número, tudo bem? Usa número. E aqui a mesma coisa, ó, número também. Aí você vai ver que vai ficar 0 e 0. Agora o que eu vou fazer aqui, olha, você pode escrever ou, como é 90% a meta, eu vou falar o seguinte, olha, se tiver de 90, ou melhor, abaixo de 90 é vermelho. 90 até 95 eu vou definir amarelo. E maior que 95 eu vou definir verde. Esse 90 até 95 seria essa região de segurança, digamos assim, tá? Então o que eu vou fazer? Eu posso colocar assim, ó, 95% funciona, tá? Ou eu posso colocar assim também, que eu até prefiro, 0,95, tá? Aí você vê o jeito que você acha mais agradável para você. Qualquer um dos dois jeitos funciona. E aqui embaixo é 0,90, tá? Então o que ele está falando aqui, ó? Quando for, ó, vermelho, quando for menor do que 0,9, que é 90%. Amarelo, quando for menor do que 95 e maior ou igual do que 0,90, ou seja, quando está entre esses dois valores. E verde quando for maior ou igual do que 0,95. Então assim fica fácil para você entender o que você está fazendo. E além disso, o que a gente vai fazer? Vai marcar essa caixinha aqui, olha, mostrar somente o ícone, tá? Mostrar somente o ícone, ok. Aplicar, ok. Olha lá, já ficou nossa setinha funcionando bonitinha. Inclusive, se você quiser, você pode vir aqui e colocar outros valores. Sei lá, aqui eu bati 75%, já ficou vermelho e assim por diante. Depois, para ficar igualzinho, só você vir aqui, selecionar tudo que está preenchido, colocar a sua borda e agora só trabalhar com o seu preenchimento aqui e vai tudo funcionar perfeitamente. Fica bem legal aí na sua estratégia, tudo bem? Primeiro caso foi, galera, se você gostou, olha que simples você fazer isso aqui, fica super legal para você poder colocar lá na sua apresentação do trabalho, para fazer aquela reunião de análise crítica de indicadores e tudo mais. Se você gostou da dica, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Toda terça, toda quinta-feira a gente tem vídeo novo às 11h30, desculpa, né? Às 11h30 da manhã, tá? Então não perde, tem bastante conteúdo no nosso canal que deve estar na faixa de uns 200 vídeos já, com tutorial de Excel, de VBA e mais um monte de coisa. E se você gosta dos nossos tutoriais, vem aqui na descrição do vídeo, tem o link dos nossos cursos, né? Do nosso site, na verdade, onde você vai ter toda a informação sobre nossa empresa, sobre o que a gente faz, os trabalhos que a gente executa, e também, né, dos nossos cursos para você poder se tornar aí um mestre em Excel, um mestre em VBA, conseguir vários resultados bem bacanas. Inclusive, a gente tem o pacote, né, que é o Rota 90 Excel, que ele tem 6 cursos relacionados a Excel e VBA. Ele também conta com 6 workshops que você vai ter ao vivo, para a gente poder conversar e trazer assuntos super legais, super atuais sobre essa questão. E também vou usar para tirar as dúvidas e mais um monte de coisa que vai acontecer super legal nesses eventos, é super bacana. E além disso, né, você tem também 90 dias de mentoria direto comigo. Vou te acompanhar, vou puxar a tua orelha e vou fazer você se desenvolver o máximo possível. Essa é uma estratégia para quem quer aprender do zero até se tornar ali avançado, digamos assim, no VBA, tá? Então ele vai passar por tudo de Excel, tudo de VBA,
justamente para você ficar fera nesses assuntos, beleza? Bom, quer saber mais? Vem na descrição do vídeo, primeiro link aqui da descrição, você vai cair no site do Rota, no nosso site, na página do Rota 90, onde tem todas as informações bonitinhas. Se você quiser, entre em contato direto comigo, a gente bate um papo sobre isso, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer? Bora para o segundo exemplo, galera. Segundo exemplo, então, matriz de flexibilidade bonitinha, como é que a gente faz para que acontecer? Primeiro, aqui em cima só tem o texto, tá? A única questão é que eu estou usando aqui o texto, né? O texto aqui inclinado, tá? Aqui girando o texto para cima, foi assim que eu deixei ele aqui na vertical. Então, não faz sentido eu perder tempo fazendo, só reescrevendo aqui o texto. Então, eu vou pegar isso aqui, olha, eu vou só copiar para cá, pegar isso aqui e copiar para cá, olha. Então, já fica certinho aqui pra gente, ó. E aí, agora é só ajustar as larguras, já vai ficar bonitinho, bem parecido com o que a gente tinha lá, tudo bem? Então, percebe que aqui é só texto, né? Colaborador 1, aqui vai vir o nome das pessoas e aqui vai vir a competência. Por exemplo, se eu estiver falando aí de um colaborador que vai fazer projetos de Excel, criar planilhas com tabelas dinâmicas, criar painéis de indicadores, programação em VBA, programação de user forms e assim por diante, por exemplo, né? Então seria as competências que a gente tem ali, assim por diante, tá? E aqui agora como é que a gente faz para esse preenchimento? Já vou colocar aqui a borda para ficar bem legal. E aqui eu vou colocar os números, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, número 1, tá? E eu vou fazer o seguinte, olha, vou vir aqui na formatação condicional, conjunto de ícones, pegar aqui, olha, esse carinha aqui que eu estou utilizando, percebe que tem 5 opções, eu não estou usando vazio, tá? E aí, olha, percebe que ele ficou um quadradinho cheio ali. Como é que eu conserto? Eu vou vir aqui, olha, formatação, gerenciar, apareceu aqui os quadradinhos, né? Vou dar 2 cliques ou clicar lá em editar. E agora o que eu faço aqui? Eu vou configurar como que funciona cada um desses itens, tá? Infelizmente, ele tem uma limitação aqui com relação aos ícones que você tem, tá? Então, você tem que trabalhar dentro desses ícones aqui, mas todos eles funcionam de forma bem parecida. Tem bastante coisa que dá pra gente fazer um monte de coisa. Esse daqui também fica bem legal para essa estratégia aí de matriz de flexibilidade, fica bem bacana, porque ele vai completando a bolinha ali, fica bem legal, tá? Mas, o que eu vou fazer? Olha, vai ser aqui, olha, só que eu vou mudar, né? Então, aqui, olha, em vez de 20, eu vou colocar número, e vou colocar, ao invés de 0, 1. Número, 2, número 3 e número 4. Né? Então, quando for 1, ele vai estar maior ou igual aqui, mas você vai ver que vai funcionar certinho, porque eu só vou colocar números inteiros ali, tá? Então, quando for 1, ele vai colocar esse quadradinho. Quando for 2, quando for 3, quando for 4. Beleza. Ok. Vou aplicar. Deixa eu até vir aqui também, olha, e marcar essa caixinha aqui de mostrar somente o ícone, para não ficar o número lá no fundo, fica só o quadradinho, né? Agora sim, aplicar, olha lá o quadradinho. Só que ele ficou pequeno. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar aqui o tamanho da fonte, colocar tamanho 12 aqui, olha. Você vai ver que já vai ficar um quadradinho maior. Aí agora eu posso só arrastar aqui para o lado e arrastar para cá, olha. Aí ele já ficou, lógico, ficou todos iguais, porque todos têm o número 1, porque eu só arrastei. Se eu vier agora colocar o número 2, colocar aqui o número 4, né? Então aí ele vai mudando aqui bonitinho. O número 3. Qual que é o problema agora, galera? E se a pessoa vier aqui e colocar o número 0, por exemplo? Aí vai aparecer esse quadradinho assim, olha. Ou se a pessoa vier aqui e colocar um texto nada a ver, olha, vai quebrar. Então a gente não quer isso, tá? Eu vou voltar um número qualquer aqui. Como que eu garanto isso? Vou selecionar esse meu range, vou vir aqui em dados, validação de dados, e aí aqui, olha, onde está qualquer valor, eu vou colocar o seguinte, número inteiro, e aí eu vou falar para ele, olha, o mínimo é 1 e o máximo é 4. Eu só quero entre 1 e 4. E aí eu vou vir aqui em alerta de erro, vou colocar aqui, olha, entrada inválida no título, e aqui eu vou colocar informar um número entre 1 e 4. Se você quiser, você pode até explicar. 1 é para isso, 2 é para aquilo, 3 é para isso, 4 é para aquilo, dando um leque de opções para a pessoa, fica legal, tá? E aí, vou dar OK. Agora, se a pessoa tentar colocar 1, por exemplo, vai dar 2, dá 3, dá 4, funciona. 0 não funciona lá, informar um número entre 1 e 4. Vou repetir. Tentar colocar um texto agora, olha.
também não funciona, porque não é número, percebe? Então agora já não dá mais erro para você. Galera, isso aqui fica bem bacana e olha que rapidinho. Eu vou chutar, talvez essa aqui foi uma das aulas mais rápidas que a gente tem aqui no canal, porque isso aqui é bem fácil de fazer e fica muito legal para você poder utilizar. Se ficou alguma dica, alguma dúvida para vocês, se vocês têm alguma situação, algum caso que vocês gostariam de ver, né, alguma coisa que vocês já tentaram fazer com um ícone e foi frustrante, né, foi difícil, deixa aqui nos comentários. Eu analiso os comentários todas as segundas-feiras, tá? No pior dos casos. Então, no mínimo uma vez por semana eu respondo todo mundo que deixa comentários aqui, beleza? Normalmente eu respondo até mais rápido que isso. Ok, galera? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, até a nossa próxima aula.